Boa tarde, galera. Um abraço do Caipira a todos aí, rapaz. Olha a minha camisa aqui de atleta. Que Deus nos abençoe nesse sábado aí. Que ajude a gente aí a manter firme nos seus caminhos, né? E que os anjos do Senhor se acampem ao redor daqueles que os temem, guardem os seus mandamentos e andam devidamente segundo a sua palavra. Azazel dos cristãos é o Cristo? Por isso que o conhecimento da verdade é aumentando os estudos, mediante os cristãos sinceros que se aplicam a diligentemente pesquisar a verdade. Por que o mundo evangélico insiste em atribuir aos adventistas, dizendo que nós da ESD colocamos Cristo como corredentor junto com Jesus, sendo que a nossa teologia identifica bem quem é um, quem é outro? E a teologia evangélica protestante, na sua maioria, coloca os dois bodes como representantes de Cristo, né? Que no Yom Kippur, tanto em Israel naquele tempo, se aplicaria ao futuro, né? O grande dia do juízo. Como, dentro do contexto, muitos ainda colocam erroneamente alguns textos citados sobre o segundo bode, o bode emissário ou o bode Azazel, como por exemplo 1 Pedro 2,24, né? Ele carregou sobre o madeiro, né? Isaías 53. Textos que se referem ao bode para o Senhor, o Lei Adonai, que era aquele que derramou sangue no Calvário, porque João disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este era somente um, o único Salvador, o único intercessor. E fazendo dos dois bodes o intercessor e aquele que expiou o pecado do homem, e não como causador, mas aquele que mediante seu amor na cruz, né, tomou sobre si os nossos pecados para nos reconciliar novamente por Deus, com Deus por meio do seu sangue. Como que o bode Azazel, que significa o demônio do deserto, pode fazer parte desse processo? Visto que ele, no texto de Levítico 16, é quem recebe a culpa ao colocar a mão sobre ele ali pelo sacerdote Arão, de carregar sobre ele, né, as iniquidades do povo, como sendo ele o culpado de tudo aquilo. Ora, será que no contexto bíblico, devidamente lido e aplicado, atribui esses versículos que muitos cristãos, né, sinceros que estudam a palavra de Deus, que tanto no contexto de Isaías como de Pedro e em outros contextos claramente referente ao Cristo que foi crucificado, pode ser aplicado ao Azazel. Levítico 16:9. Arão fará chegar o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Este bode era uma oferta pelo pecado. Versículo 11. Arão fará chegar o novilho da oferta pelo pecado. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o sangue, como fez com o sangue do novilho, asperjalear no propiciatório também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela transgressão da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Esse é o bode para o Senhor. Esse é o que está lá em Isaías 53:10. Lendo o texto no seu devido contexto. Olha só como é que Isaías, guiado pelo Espírito Santo, aplica, né, esse versículo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. O texto de 2 Pedro, tão usado pelo mundo evangélico, refere a esse bode, o bode para o Senhor. Mas e Azazel? Vamos acordar, gente. Longe de pregar aí placa denominacional intelectualmente, né,
apelar para a consciência, num preconceito contra a ESD, né? O bode, Azazel, não é o Cristo. Diz que quando você vai lá pro versículo 20 de Levítico 16, depois do bode para o Senhor ter feito todo o processo, né, de expiação pelo santuário e pela congregação, ele vem em cena o bode Azazel, ou bode emissário. Havendo, versículo 20, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades do filho de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-la ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem o soltará, o bode no deserto. Por que que nós cremos que esse bode, o Azazel, que significa demônio no deserto, ele é o maligno, o Satã? Porque Apocalipse 20 diz que ele ficará preso, Satanás, nessa terra deserta, porque a igreja estará no céu e os mortos estarão descansando até a ressurreição para o juízo. E Satanás não terá quem tentar. Lembrando que Jesus disse que o inferno é para Satanás e seus anjos. E aí? Como aplicar o bode Azazel a Jesus? Que, segundo Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Em 1 Timóteo 2,5, um único intercessor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estude a Bíblia e não caia na falsa apologética. Busque, mediante livros de grandes estudiosos, que o Espírito Santo possa te revelar a verdade e você possa afirmar na caminhada com Deus. Um abraço a todos e até a próxima.